Eu quero neste vídeo fazer uma brevíssima, muito pequenina correção ao código que vos mostrei no vídeo anterior e que resultava aqui na responsividade, naquele aspecto visual ligeiramente diferente entre colunas, ok? E entre espaços, vamos chamar cards, estas divisões que aqui estão. Vocês veem que esta aqui é mais larga do que a de cima e mais larga do que as restantes. Isto foi apenas por um lapso meu de código. Porquê? Porque aqui nesta segunda coluna nós temos aqui um P2, que não temos aqui nestas, ok? Reparem que nós temos aqui esta circunstância e depois aqui temos excepcionalmente um P2. Se eu aqui remover este P2 e agora regressar ao meu documento, todas as minhas colunas vão ter o mesmo espaçamento. Vocês poderão eventualmente até, para questões de visualização, testarem com um fundo negro, porque é mais fácil por vezes de ver. Quando os elementos visuais têm um fundo muito claro, é mais fácil ver com um fundo negro. E para isso, nós podemos usar aqui o nosso próprio fecheiro de estilos.css, que nós temos aqui em virtude de projetos anteriores, mas que não importamos para o interior do nosso projeto. Então o que eu posso fazer aqui é muito simples. Eu vou aqui simplesmente colocar um link CSS, vou escolher aqui da lista, e aqui simplesmente tenho que colocar o link para o meu fecheiro de CSS. Ora, relativamente à minha página index.html, que é este documento onde estamos a trabalhar, ele está dentro de uma outra pasta que se chama Assets CSS. Então vamos colocar Assets, aqui vamos escrever Assets, barra CSS, estilos.css, ok? E portanto, temos aqui então o nosso fecheiro de estilos a entrar já no nosso código. Eu aqui escrevi o AS porque se vocês tiverem aqui o cursor colocado aqui dentro deste espaço, se vocês começarem a escrever aqui index, okay, ele vai-vos começar a fazer uma pesquisa no interior do Visual Studio Code relativamente aos sítios onde está essa expressão. Para vocês eliminarem isto que aqui está, bastará colocarem o cursor do mouse lá em cima e fazerem aqui um clear, ok? E mais uma vez, se eu escrever aqui assets, ele vai obviamente sublinhar o espaço onde ele está. Se eu for clicar aqui Enable Filter on Type, eu vou poder clicar aqui e ele automaticamente vai apenas mostrar os elementos que ali estão. Quando eu fechar aqui no Clear, ele vai mostrar todos. Se eu voltar a clicar aqui no ambiente e escrever Index, o que vai acontecer é que vão apenas aparecer os fecheiros que contenham aquela expressão INDE dentro ou mais à frente ou no meio ou no fim de cada um dos fecheiros. Muita atenção a estes aspectos, são funcionamentos do Visual Studio Code extraordinariamente importantes para quem os domina e percebe já o seu comportamento, porque a partir de uma determinada altura, para aqueles que são mais principiantes nesta área do desenvolvimento, poderão achar, bom, mas então o que é que aconteceu? Desapareceram os meus documentos todos? Não, podemos ter aqui isto a funcionar desta forma. Eu vou fazer aqui um clear e nós temos aqui a oportunidade, acho eu muito interessante, de focarmos alguns aspectos relacionados não só com a parte do código que tivemos aqui a escrever, mas também com alguns detalhes sobre o Visual Studio Code para os quais eu vos quero chamar a atenção. Eu falei aqui no vídeo anterior que existem extensões para formatação de documentos. Ora, por defeito, o Visual Studio Code traz um mecanismo de formatação para fecheiros de HTML. Pelo menos no HTML funciona relativamente bem. Eu vou-vos dar aqui um exemplo. Vamos aqui colocar isto desta forma, isto é, escrevemos aqui o texto da forma que bem entendemos. Eu vou colocar aqui o title puxado para trás. Portanto, esteticamente não é muito interessante para lermos aqui o nosso código. Eu vou aqui puxar isto tudo desta forma. Vou colocar este div aqui para trás, o que torna tudo mais difícil de ler. Vamos colocar aqui este div para este lado e vamos até colocar aqui os scripts. Vocês selecionarem as três linhas e pressionarem a tecla Tab, elas vão aqui avançar, mas atenção que se colocarem só numa, vai acontecer isto e vocês não querem que isto aconteça, ok? Bom, o que é que acontece aqui? Se eu quiser formatar o meu documento, eu posso fazê-lo. Se eu fizer Ctrl+Shift+P, que é o equivalente dentro do Visual Studio a abrir a paleta, isto é, se nós formos aqui, vamos ver aqui o View Command Palette, Ctrl+Shift+P, o Command Palette é uma lista de comandos que nós podemos utilizar. Então reparem, se eu fizer Ctrl+Shift+P, vai aparecer então esta tabela e vai ter aqui sempre os elementos favoritos, isto é, aqueles que eu utilizei mais recentemente,
mas tem uma lista infindável de outros comandos. Reparem aqui no scroll, é gigante. E ele não só é gigante logo à partida quando vocês instalam o Visual Studio Code, mas vai crescendo à medida que vocês instalam outras extensões. Porque tradicionalmente algumas extensões vão acrescentar comandos a isto aqui. Vou-vos dar um exemplo. Eu tenho nas extensões que aqui estão, se eu tiver isto feito desta forma, eu vou ter aqui apenas as minhas extensões instaladas. Tradicionalmente o que vai acontecer com um programador que utiliza assiduamente o Visual Studio Code é ter aqui entre 10 a 15 extensões instaladas, ok? Depende da linguagem de programação que vai utilizar, depende do conjunto de funcionalidades que ele habitualmente usa com mais regularidade, mas vai ter aqui muitas extensões, algumas mais complexas, outras extraordinariamente mais simples para gerar, por exemplo, códigos aleatórios. Eu tenho uma que aqui neste caso não tenho instalada, mas que uso com muita frequência para gerar passwords aleatórias e por conseguinte eu instalo essa extensão aqui e tenho logo isso a funcionar. O que é que vai acontecer aqui? Se eu fizer Ctrl Shift P e for aqui, eu tenho a opção Format Document. Então eu vou-vos aqui mostrar o que é que acontece. Reparem o que é que acontece com este documento. Tem aqui coisas que não estão muito corretas, isto é, tudo aqui colado, temos aqui o título. Então quando eu fizer Ctrl Shift P e escrever a palavra Format, vocês vão encontrar aqui Format Selection, Format Document, File, Save Without Formatting, etc. Vocês vão escolher o Format Document e reparem o que é que vai acontecer automaticamente ao meu documento. Ele vai ser reorganizado de acordo com as regras que internamente o Visual Studio Code acha mais interessantes. Obviamente que este é um mecanismo, um comando interno do Visual Studio Code. Vocês podem encontrar aqui nas extensões, que é esta secção daqui, algumas extensões adicionais que vos podem dar funcionalidades mais interessantes. Eu chamo, no entanto, a atenção para um aspecto que é muito interessante. Muitas das vezes, se vocês vão abusar na instalação de extensões, vocês vão estar a criar uma sobrecarga no vosso Visual Studio Code, por vezes pode ser contraproducente. O que é que isto significa dizer? Significa que vocês podem estar a instalar extensões que de alguma forma vão entrar em conflito com aquilo que são os vossos desejos como programador. Eu dou um exemplo. Vocês vão achar que, por exemplo, a formatação do código em HTML não está exatamente como vocês querem. Então vocês vão ser levados muitas vezes a procurar aqui Format HTML. Ora, e independentemente do facto do Visual Studio Code já ter um formatador por defeito, existem soluções disponíveis para vocês poderem usar. Existe aqui formato de HTML dentro da linguagem PHP, que ainda não falámos. Existem code snippets para o HTML. O que é que são os code snippets? É algo muito semelhante àquilo que nós fazemos com o Emmet, que é quando começamos a escrever 2 ou 3 letras, existir uma opção que nos permite logo criar um conjunto de código. E depois eu vou-vos mostrar aqui, inclusive, como é que vocês podem criar os vossos próprios code snippets dentro do Visual Studio Code. Lá mais para a frente. Existem inclusive até formatadores de CSS e de HTML, etc. Eu quero chamar-vos a atenção que o que é importante quando vocês vão escolher uma extensão? Primeiro, antes de a instalarem, porque vocês podem instalar e depois remover, não tem qualquer problema, vocês vejam a popularidade em termos de estrelas e a quantidade de vezes que foi descarregada. Porquê? Porque essa informação é muito importante para vocês perceberem quais são as extensões mais utilizadas. Tradicionalmente, as extensões mais utilizadas são aquelas que já têm uma aceitação maior por parte da comunidade de programadores. Se vocês forem procurar uma extensão que tem apenas 1000 downloads feitos, provavelmente, se calhar, não é uma extensão ainda com muita fiabilidade. Mas quando olhamos para extensões, que é o caso desta, que tem mais de 200.000 instalações e tem 4 estrelas, esta extensão provavelmente tem uma aceitação muito grande por parte da comunidade. Vocês podem clicar em cada uma destas extensões, sem as instalar, e vão ter aqui uma breve descrição, às vezes com algumas animações, a mostrar o que é que acontece quando vocês usam esta extensão. Muitas delas utilizam então a paleta de comandos para permitir vocês acederem a essas funcionalidades. Vou-vos mostrar aqui algumas dessas funcionalidades. Por exemplo, na paleta de comandos, imaginem que eu tenho aqui este código ou este conjunto de letras e quero transformá-las em letras maiúsculas. Eu faço Ctrl Shift P e vocês vão procurar Upper. E reparem, aparece aquela opção Transform to Uppercase. Quando eu pressionar Return,
as letras vão se transformar para uppercase. Se eu quiser transformar uppercase para lowercase, Ctrl+Shift+P, lower, e ela vai colocar com letras minúsculas, ok? Existem estas funcionalidades, estas no entanto, que são por defeito criadas pelo próprio Visual Studio Code, mas por exemplo, na circunstância, ou na sequência, melhor dizendo, da instalação, atenção que para vocês limparem tudo isto, podem limpar aqui, podem simplesmente clicar aqui e limpam a vossa pesquisa. Na sequência da instalação do lorem ipsum, eu tenho aqui no meu Ctrl+Shift+P, tenho aqui o lorem, como vocês já tiveram a oportunidade de verificar, e portanto, se eu agora clicar aqui, eu vou ter então o resultado pretendido. Obviamente que existem dezenas, centenas até de comandos que nós podemos utilizar dentro do Visual Studio Code para atingir as finalidades que pretendemos. E eu quero-vos chamar também a atenção para o seguinte: o Visual Studio Code não é propriamente o software com o interface mais intuitivo que vocês vão encontrar. No entanto, habitualmente eu costumo dizer, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Porquê? Porque vocês começam-se a habituar a utilizar este editor e à medida que o vão utilizando e o vão explorando, vocês vão começando a descobrir que ele tem funcionalidades extraordinárias. E posso-vos garantir que, em termos profissionais, da minha própria experiência, ainda não encontrei uma única situação relacionada com um editor de código que o Visual Studio Code não me conseguisse resolver. Desde esta simples funcionalidade de eu poder escrever em diferentes linguagens de programação, ter o meu código aqui colorido, dependendo do tipo de linguagem que eu uso, formatado com as formatações que eu quero, etc. Até coisas mais avançadas, como por exemplo o transporte de todo o meu código para um repositório do GitHub, algo que nós nunca falámos aqui nesta playlist, mas que muito em breve eu irei aqui dizer-vos como é que funciona, para vocês ficarem a perceber o que é esta realidade do Git. E ele tem aqui já incorporado, inclusive, um sistema que permite fazer esse tracking, isto é, ver as modificações que existiram no meu código e gravá-las para a internet. Mas isso são conceitos que eu quero apenas abordar mais para a frente. Eu quero que vocês comecem a ficar com esta ideia, então, como é que se constrói código de HTML, como é que se usa basicamente o Bootstrap, o Font Awesome e CSS. Vamos apenas terminar este vídeo. Eu peço desculpa por divagar muito aqui em torno disto. Eu tinha falado que nós podíamos colocar aqui o fundo a negro, por exemplo. Ora, eu posso fazê-lo de uma forma muito simples. Eu coloquei aqui os estilos.css, iremos ver num dos próximos vídeos a importância da sequência destes fecheiros, isto é, aparecer antes ou depois faz toda a diferença. Não o vamos fazer ainda neste vídeo, será eventualmente no próximo. Eu tenho aqui os estilos.css, e nos estilos.css, reparem, eu vou clicar aqui para voltar a ter acesso à pasta do meu projeto, eu vou colocar simplesmente aqui o seguinte: cor fundo. E se eu agora colocar aqui background color black, eu posso chegar simplesmente aqui e agora dizer aqui no meu body que eu quero que a sua classe seja igual o cor fundo. Okay? Então significa que ele vai influenciar todos os elementos que aqui estão com esta cor de fundo. Reparem o que é que vai acontecer agora. Eu vou ter aqui a cor de fundo da minha página desta forma. Se eu sair do modo de responsividade e fechar as ferramentas de programação, vocês vão ter este aspecto visual. Obviamente que aqui parece-vos que isto é branco, mas não é, é cinza, mas como eu já tive a ocasião de referir, estamos a trabalhar num ambiente em que nós vamos por tentativa e erro encontrando aquilo que é o nosso layout e o resultado pretendido em cada espaço do nosso layout. No próximo vídeo desta série vamos falar aqui especificamente do CSS, vamos falar aqui da mistura de CSS com o Bootstrap e vamos falar de uma coisa muito importante que é, e se eu quiser alterar configurações do Bootstrap e transformá-las para configurações minhas?